continuidade então ao assunto que foi abordado na aula anterior, a partir de nomenclaturas do navio. Chapeamento exterior do casco. Sua função principal é constituir um revestimento externo impermeável à água, mas é também uma parte importante da estrutura, contribuindo para a resistência do casco aos esforços longitudinais. As fiadas mais importantes do chapeamento exterior são a da cinta, a do bojo e a do resbordo. Como nós dissemos, temos aqui as cavernas, formando aquele formato do casco, né, do navio, dando a forma ao navio, mas é preciso fechar, forrar essa estrutura para que ela possa flutuar efetivamente. E aí são pregadas tábuas de madeira ou são soldadas chapas de aço. Se pregadas chapas de madeira, a primeira fiada de chapa, a primeira tábua de madeira que for fixada e próximo à borda da embarcação, essa primeira tábua ou a primeira fiada de chapas de aço é chamada de cinta. Da mesma forma, a tábua ou a fiada de chapas que passar sobre o bojo da embarcação, e aí vocês lembram, já definimos o que é bojo, é aquela transição curva indo para o fundo. A chapa que passar nessa área sobre o bojo, ou a tábua de madeira, ou a fiada de chapas de aço, é chamada de bojo. E, da mesma forma, a tábua ou fiada de chapas que for colocada, a primeira, junto à quilha de um e de outro bordo, essas duas são chamadas de resbordo. Anteparas são as separações verticais que subdividem em compartimentos o espaço interno do casco. Em cada pavimento, as anteparas concorrem também para manter a forma e aumentar a resistência do casco. O que são as anteparas? Vamos trazer de novo para o nosso dia a dia. Anteparas nada mais são do que as paredes que subdividem a nossa casa ou o nosso trabalho, o nosso prédio onde a gente trabalha, que vão subdividir em compartimentos. São as anteparas que fazem a compartimentação do espaço onde se vive, do espaço onde se trabalha. Nos navios de aço, as anteparas, particularmente as transversais, constituem um meio eficiente de proteção em caso de veio d'água. Para isto, elas recebem reforços e são tornadas impermeáveis à água e chamam-se anteparas estanque. Mais uma observação para a prova. Se na prova houver uma referência a antepara ou porta, um equipamento que ele seja estanque, estamos tratando de estanque à água somente. Um compartimento ou uma antepara, ela pode ser estanque à água, porém não ser estanque ao óleo e ao gás. Sob o ponto de vista da estrutura resistente do casco, as que fazem parte do sistema encouraçado de proteção são chamadas anteparas protegidas ou anteparas encouraçadas. Detalharemos isso mais à frente. Conforme a sua posição, as anteparas podem tomar os seguintes nomes: antepara de colisão avante, ou somente antepara de colisão. É a primeira antepara transversal estanque a contar de vante e é destinada a limitar a entrada de água em caso de aborroamento de proa, que é o acidente mais provável. Por analogia, a primeira antepara transversal estanque a partir de ré é chamada antepara de colisão a ré. Vamos desenhar aqui rapidamente um desenhozinho simples, mas para exemplificar o que nós acabamos de falar. Nós temos aqui o nosso navio. Esse navio, ele é dividido em anteparas transversais. Nós vamos ter anteparas transversais e vamos ter anteparas longitudinais, no sentido longitudinal. Vamos ter várias anteparas aqui transversais. Pronto, aqui já dá para a gente comentar. Antepara de colisão avante é a primeira antepara transversal estanque a contar da proa para a popa. Então a gente vem aqui, essa primeira antepara aqui, ela é uma antepara transversal? É uma antepara transversal, ela está no sentido transverso do navio. Se ela for estanque,
Ela é a primeira antepara transversal estanque a contar da proa para a popa. Então ela seria a antepara de colisão. E qual é a função dela? O mais provável, no caso de avaria de um navio, é que essa avaria ocorra na proa, uma vez que é mais provável que exista uma colisão de proa. O navio, na maioria das vezes, a maior parte do seu tempo, ele anda em marcha avante. Então é mais provável um acidente na proa. Se houver um acidente na proa e houver uma ruptura do seu casco, a água vai embarcar, mas embarcaria e vai alagar somente uma pequena parte na proa, a qual é limitada pela antepara de colisão, proporcionando que o navio tenha tempo de fazer o reparo, ainda em alto mar, ou que ele se dirija ao arsenal ou ao estaleiro para fazer esse reparo. Evita que haja um grande alagamento em caso de colisão de vante. Continuemos. Antepara transversal. Antepara contida no plano transversal do casco, estendendo-se ou não de um a outro bordo. As anteparas transversais principais são anteparas estruturais e estanques, e são contínuas de um bordo a outro, desde o fundo do casco até o convés da compartimentagem. O convés da compartimentagem é um outro nome para o convés principal, é o mesmo convés, porém ele é chamado de convés da compartimentagem sob o ponto de vista da compartimentagem, uma vez que as anteparas estruturais, as anteparas que dividem o navio em compartimentos, elas vão até a altura do convés principal. Como o convés principal é o limite de altura para essas anteparas, ele é chamado, do ponto de vista da compartimentagem, de convés da compartimentagem. A principal função das anteparas transversais principais é dividir o navio em uma série de compartimentos estanques, de modo que a ruptura do casco não cause a perda imediata do navio. Antepara frontal, antepara transversal que limita a parte de ré do castelo, a parte de vante do tombadilho ou a parte extrema de uma superestrutura. Antepara diametral, antepara situada no plano diametral, isto é, no plano vertical longitudinal que passa pela quilha. Vamos novamente voltar àquele desenho. Nós temos as anteparas transversais, que são as anteparas orientadas no sentido transverso do navio. São essas anteparas aqui. Temos a antepara longitudinal e antepara diametral. Antepara longitudinal são as anteparas que a gente encontra no navio no sentido longitudinal, no sentido do comprimento do navio. No sentido contrário, as anteparas transversais. Até aí, estamos definindo de forma clara. Anteparas transversais no sentido transverso. Anteparas longitudinais no sentido do comprimento, no sentido proa-popa, popa-proa. Beleza. As anteparas nesse sentido longitudinal, elas recebem um nome especial. Aquela antepara que passa exatamente sobre a quilha, no sentido do comprimento, ela continua sendo uma antepara longitudinal. Mas como ela passa exatamente sobre a quilha, ou seja, exatamente sobre o plano diametral do navio, e porque a quilha, a linha de centro do navio é chamada de plano diametral, metral de posicionamento, e o dia vem de que se a gente colocar o navio dentro de um círculo, traçando aqui o centro, a linha que vem para cá seria o raio. A linha toda, dividindo o círculo, o diâmetro. Então a linha que passa exatamente sobre a quilha, chamamos de linha diametral. A antepara que passa exatamente sobre esse plano, ela é uma antepara longitudinal, mas como ela passa exatamente sobre a quilha, exatamente sobre o plano diametral, ela é também chamada de antepara diametral. Ora, e essas outras anteparas aqui, professor, ao lado?
Elas também são anteparas longitudinais. Elas recebem um nome especial? Sim. São anteparas longitudinais que estão ao lado da antepara diametral. Por elas estarem ladeando a antepara diametral, elas recebem o nome de antepara lateral. Todas as outras que estiverem ao lado da antepara diametral. Antepara parcial. No desenho aqui nós temos anteparas transversais indo de um bordo a outro e as anteparas longitudinais indo da popa à proa. Temos esse caso. Mas em alguns convéses nós vamos ter anteparas que não se estendem totalmente de um bordo a outro ou que não se estendem totalmente de proa a popa, para que tenhamos compartimentos maiores. Isso pode ocorrer. Se essa antepara ela não existe em toda a sua extensão, ou seja, só existe uma parte dela, essa antepara aqui, por exemplo, ela é uma antepara transversal, continua sendo transversal, porque ela está no sentido transverso. Porém, como ela não existe em toda a sua extensão, ela só existe uma parte dela, ela é uma antepara transversal parcial. E antepara da bucha, antepara a ré, onde fica situada a bucha interna do eixo. Lembra daquele desenho que eu fiz há pouco? Vou repetir ele aqui, o nosso motor, o nosso leme, o nosso propulsor, e aí o eixo saindo aqui, cruzando a carena, e aí nós vimos aqui que aqui tem um compartimento onde eu vou colocar a bucha. O nome desse compartimento é boço do eixo. Pois é, colocamos a bucha dentro do boço do eixo. Show, beleza. Mas agora eu tenho que prender essa bucha aqui dentro. Senão ela pode se soltar. E aí é colocada aqui no boço do eixo, fechando a bucha dentro do boço do eixo, uma antepara. Essa antepara que fica, onde fica situada a bucha interna do eixo do hélice, a antepara que fecha ali esse compartimento, é chamado de antepara da bucha. Muitos acreditam que a arte naval é difícil, né? Até agora vocês viram, um assunto até relativamente fácil, de fácil compreensão. Não tem nenhum bicho de 7 cabeças. Convés, divisão do casco. Falamos até agora da divisão em compartimentos, ou seja, na divisão lateral, na divisão de um bordo a outro. Mas trazendo para o nosso dia a dia de novo, nós estamos dentro de um prédio. O nosso prédio, em cada andar, tem diversos compartimentos, mas também tem diversos andares. Então, a divisão de um navio no sentido da altura, em andares, como é no prédio, a bordo nós chamamos de convés. No sentido da altura, o casco de um navio é dividido em certo número de pavimentos, que tomam os seguintes nomes. No sentido da altura, o casco do navio é dividido em pavimentos. O primeiro pavimento contínuo de proa a popa, pontando de cima para baixo, que é descoberto em todo ou em parte, toma o nome de convés principal. É aquele convés onde a gente vê ali o pessoal andando, onde normalmente está o pessoal de serviço. Ele é o primeiro, no sentido da altura, a contar de cima para baixo, que é contínuo. Ele vai de proa a popa, podendo ser coberto em uma parte ou descoberto. Isso não descaracteriza como convés principal. Ele tem que ser o primeiro pavimento, contado de cima para baixo, e que se estenda de proa a popa. A parte da proa do convés principal chama-se convés avante. Vamos novamente aqui fazer um desenhozinho aqui para nos auxiliar. É aqui o nosso navio, vou desenhar ele aqui pequenininho para a gente ter uma ideia. Aqui eu tenho a superestrutura central, aqui eu tenho a superestrutura na proa, que é chamada de castelo, e a superestrutura na popa, chamada de tombadilho. Com esse convés aqui, ó, esse aqui poderia ser o primeiro, contar de cima para baixo, mas ele não é contínuo de proa a popa, então ele não é o convés principal. Nem esse, nem esse, nem esse.
nenhum deles vai de proa a popa. O primeiro que vai de proa a popa é esse convés aqui, que nós chamamos de convés principal. A parte de proa do convés principal chama-se convés avante. Tem uma linha ali pintada no navio, dividindo essa parte? Não, não tem. A parte de vante é a parte ali à frente do navio, é uma área a ser considerada. Então essa parte aqui, avante do convés principal, é chamado de convés avante. Da mesma forma, essa parte aqui do convés principal, situado a meia nau, é chamado de convés a meia nau. E aí agora vem o pulo do gato, onde você tem que estar muito atento na hora da prova. Parte do convés avante, convés avante. A parte do convés principal situada a meia nau, convés a meia nau. E aí a tua cabeça vai te levar, a tua imaginação vai te levar ao quê? Olha, se a parte do convés avante é avante, a parte do convés principal a ré seria convés a ré? Não. A parte do convés principal situado na popa recebe o nome de tolda. É um nome diferente. Tolda. Cuidado com isso na hora da prova. Pode ser que coloquem ali nas opções convés a ré. E aí, na hora do nervosismo, na hora da apreensão, você pode ser levado a confundir e colocar ali convés a ré. A parte do convés principal situado na popa é tolda. Mais uma vez, para a prova, a palavra convés, sem outra referência, designa, de modo geral, o convés principal. Na linguagem de bordo, indica a parte do convés principal que é descoberta ou coberta por todo. Lembra, quando a gente falar embarcação, não definiu, é embarcação miúda. Quando se falar estanque, não falou aqui, é estanque a água. E quando você ver a palavra convés e não especificar de qual convés está se falando do convés principal. Um convés parcial acima do convés principal na proa é o convés do castelo. Na popa será o convés do tombadilho. A meia nau, o convés superior. Vamos voltar aqui àquela figurinha que nós desenhamos, daquele nosso naviozinho. Eu tenho aqui o tombadilho, tenho aqui o castelo de proa e tenho aqui a superestrutura central. Um convés parcial acima do convés principal na proa, convés do castelo. Ó, esse convés aqui está na proa? Tá. Ele é parcial? Tá. Ele não vai da popa à proa. Então ele é o convés do castelo. Da mesma forma, esse piso aqui está situado na popa. Tá. É contínuo de proa a popa? Não. É o convés do tombadilho. E esse convés aqui, situado na superestrutura central, é contínuo de proa a popa? Não, ele é parcial. É o primeiro? É. Então ele é o convés superior. Um convés parcial acima do convés superior do castelo ou do tombadilho será chamado convés da superestrutura. Aí eu tenho aqui mais uma outra superestrutura. Esse outro convés aqui é um convés parcial? É um convés parcial. Ele está mais acima do que o convés do tombadilho, do que o convés do castelo e do que o convés superior? Está. Então ele é chamado convés da superestrutura. Vamos prosseguir. Abaixo do convés principal, que é considerado o primeiro, os convéses são numerados. Segundo convés, terceiro convés, a contar de cima para baixo. E também podem ser chamados de cobertas. Aí uma observação. Nós, marinheiros, costumamos, lá temos esse vício de considerar que coberta é o local onde habitamos, o lugar onde dormimos, ou o local onde fazemos as refeições. Na verdade, coberta são todos os compartimentos abaixo do convés principal. Todos são compartimentos cobertos pelo convés principal. Os espaços compreendidos entre os convéses abaixo do convés principal
tomam o nome de cobertas. Assim temos primeira coberta, segunda coberta e etc. Ao espaço entre o convés mais baixo e o teto do duplo fundo, ou entre o convés mais baixo e o fundo, se o navio não tem duplo fundo, dá-se o nome de porão. Bom, primeiro eu tenho que explicar o que é duplo fundo, para que você possa definir. Temos aqui o desenho do nosso navio, visto de popa. Vamos melhorar aqui. Temos a curvinha aqui. Esse navio, ele é dividido em convéses. Beleza. Aqui eu tenho o fundo do meu navio. A distância entre o convés mais baixo e o fundo do meu navio, esse espaço aqui compreendido entre o convés mais baixo e o fundo do meu navio, ele é chamado de porão. Agora, se o meu navio tem duplo fundo, e o que é o duplo fundo? Alguns navios, além desse chapeamento aqui do fundo, ele possui um segundo chapeamento dobrando esse fundo. Esse espaço aqui é utilizado para tanques de lastro, é um espaço que não tem a altura de um compartimento padrão, é um espaço que é utilizado ali como paiol de alguma coisa ou para tanques de lastro ou outro tipo de tanque. Nesse caso, o navio tem duas chapas formando o fundo. Então, nesse caso, é um navio que possui o duplo fundo. Aí, porão passa a ser não mais o espaço compreendido entre o meu convés mais baixo e o fundo, mas sim o meu espaço compreendido entre o convés mais baixo e o teto do meu duplo fundo. Aí, esse espaço vai somente até o duplo fundo. No navio mercante, porão é também o compartimento estanque onde se acondiciona a carga. Estes porões são numerados seguidamente de vante para ré e são forrados por tábuas que se chamam sarretas nos lados e cobros no fundo. No porão, temos aqui o formato aqui do nosso navio. No porão, em um navio mercante, porão é onde é acondicionada a carga. Nós vamos colocar ali sacarias, muitas vezes transportando material perecível, carga perecível. E aí nós temos dois problemas. Primeiro, essa carga, se ficar em contato com o chapeamento exterior, o porão vai estar aquecido. Do lado de fora, a água do mar mais fria, mais resfriada. Isso vai gerar o quê? Formação de gotículas de água, umidade nessa chapa. E essa umidade, em contato com a carga, vai danificar a carga. Então nós precisamos, nas laterais do nosso porão, forrar com tábuas de madeira, isolando a carga das anteparas, evitando assim que essa umidade entre em contato com a carga. Da mesma forma, na parte de baixo, lateralmente, essas tábuas recebem o nome de sarretas. As tábuas que forram o fundo do porão no mercante recebem o nome de cobros. Esse forro tem ainda uma outra função. Um material, uma carga perecível, uma carga de grãos de milho, uma carga de material orgânico, o material orgânico, ao se deteriorar, ele libera gases, metano, libera tipos de gases que podem se tornar explosivos, chegando a uma concentração ideal. A gente afastando a carga dessas anteparas e do fundo, nós também propiciamos uma maior circulação de ar ao redor da carga, diminuindo assim a concentração de gases explosivos dentro desse porão. Também protegemos a carga dessa forma. O primeiro pavimento parcial, contado a partir do duplo fundo para cima, chama-se bailéu, nele fazendo-se paióis ou outros compartimentos semelhantes. A definição de bailéu e de porão se confundem, é muito parecido. Para a prova, para você diferenciar porão de bailéu, bailéu é o primeiro pavimento parcial, porão, o compartimento como um todo.
Se na prova, na pergunta, disser que o compartimento ele é parcial, nós estamos falando de bailel. Um convés que não é contínuo de proa a popa é um convés parcial. Lembra que eu falei ainda há pouco? A antepara, que não se estende de um bordo ao outro, ou a antepara que não se estendia da proa até a popa, ela é uma antepara parcial. Da mesma forma, aquele convés que não se estender de proa a popa, ele só existe em uma parte dele, é um convés também parcial. Um navio de guerra, o convés que é protegido por couraça é chamado para fins técnicos convés balístico. Se houver dois desses convéses, o de chapeamento mais grosso e o mais elevado, que é o mais elevado, será chamado convés encouraçado, e o outro será o convés protegido. Primeiro vamos definir o que é proteção balística. Proteção balística é a proteção contra o impacto de munição. O colete à prova de balas é uma proteção balística. Os nossos navios, com o advento da entrada da aviação na guerra, passou a ser possível eles serem atingidos por munição, mísseis, de cima para baixo. Então, em alguns navios, tornou-se necessário conferir ao convés uma proteção balística contra essa munição. Quando nós temos somente um convés com essa proteção balística, ou seja, só o convés principal protegido por couraça, para fins técnicos, convés balístico, ele é chamado de convés balístico. Se houver dois desses convéses, o de chapeamento mais grosso, que normalmente é o de cima, o convés principal, chapeamento mais grosso, ele é chamado de convés encouraçado. Se no convés logo abaixo dele também houver a proteção balística, como esse convés está abaixo do de cima, ele está protegido pelo de cima, ele é chamado de convés protegido. Se houver um só convés protegido por chapas de couraça, aí sim ele será chamado de convés protegido. Resumindo, se eu tenho um convés apenas com proteção balística, convés protegido. Se eu tenho dois convéses com proteção balística, o de cima, que é mais grosso, é chamado de convés encouraçado. O de baixo, que é protegido pelo de cima, convés protegido. Parará. Onde houver apenas uma parte protegida, esta parte será chamada convés protegido de vante, convés protegido a meia nau ou convés protegido a ré. Pode ser que não seja necessário conferir uma proteção balística a alguma parte do convés. Então, se essa proteção ela é instalada apenas em uma parte do convés, se é instalada avante, convés protegido avante. A meia nau, convés protegido a meia nau. E a ré, convés protegido a ré. Numa superestrutura colocada geralmente avante, onde se encontram os postos de navegação, o pavimento mais elevado toma o nome de tijupá. O pavimento imediatamente abaixo deste, dispondo de uma ponte na direção de bomborda boreste, de onde o comandante dirige a manobra, chama-se passadiço. Nele ficam usualmente a casa do leme, os camarins de navegação, o rádio e a plataforma de sinais. Bom, o que é o passadiço? Primeiro é uma ponte, porque ponte é toda a superestrutura que se estende de boreste a bomborda. Ponte é uma estrutura que liga dois pontos. Então, como o passadiço é uma superestrutura transversal que se estende de um bordo a outro, liga um bordo a outro, ela é chamada de ponte. Bom, e o que é o passadiço? Se vocês olharem o navio de frente, vocês vão ver lá em cima uma área envidraçada, como se fosse um camarote, cheio de vidros. E ali de onde fica o comandante, onde fica o timoneiro, segurando o leme, onde fica o camarim de navegação, onde o pessoal da navegação traça a derrota do navio, onde fica o camarim rádio, toda aquela parte ali de comando fica dentro daquele varandão, parece um grande varandão de vidro. Essa área ali, essa estrutura é chamada de passadiço. O teto dessa estrutura, que é onde trabalha o profissional sinaleiro, ele que vai trabalhar içando as bandeiras sinais, as bandeiras insígnias, esse teto, ou seja, a laje, o teto do passadiço, é chamado de tijupá. Temos aqui na figura
área envidraçada, o nosso passadiço, e logo acima aqui, temos até um militar aqui em cima trabalhando, é o tijupá. O pavimento mais elevado de qualquer outra superestrutura e, de modo geral, qualquer pavimento parcial elevado e descoberto, chama-se plataforma. As plataformas tomam diversos nomes conforme a sua utilização. E assim temos plataforma dos holofotes, de sinais, canhão. Plataforma é qualquer construção, qualquer elevação que construímos para instalar nele um equipamento. Eu preciso instalar um holofote e ele precisa ficar num plano mais elevado para poder a luz que ele emitir ser visível pelo destinatário ali da mensagem. Então eu construo uma estrutura para colocar o holofote em cima. Isso é uma plataforma. E qual o nome que eu vou dar a ela? Se eu instalei nela os holofotes, ela é plataforma dos holofotes. E daí por diante. Qualquer construção ligeira acima do convés principal, servindo apenas de passagem entre o convés do castelo ou do tombadilho, e uma superestrutura, que entre as duas superestruturas chama-se ponte, exemplo é o passadiço. Quando essa passagem fica situada junto à borda, toma o nome de talabardão. Onde temos o talabardão? Nos porta-aviões. Essa passarela aqui, que liga aqui, ó, vai de proa a popa, onde os militares podem transitar sem atrapalharem aqui as operações aéreas. Essa ponte, quando ela fica junto à borda, é chamado de talabardão. A ponte transversal, que fica na superestrutura, passa disso. Na prova, quando perguntarem, a ponte, quando instalada na borda do navio, recebe o nome de talabardão. No navio mercante, quando a superestrutura tem mais de um pavimento, eles podem ser designados de acordo com a sua utilização principal. Assim temos convés do tijupá, convés do passadiço, convés da baleeiras e etc. Convés corrido é um convés principal sem estruturas que se estendam de um a outro bordo. Um outro grande exemplo de onde temos um convés corrido. Ele precisa não ter estruturas nesse convés que se estendam de um bordo a outro. Onde temos? No nosso porta-aviões, mais uma vez. Temos aqui, vocês veem que nós podemos andar livremente, desde a proa até a popa, sem nenhuma estrutura se estendendo de um bordo a outro que interfira nesse trajeto. Temos até essa superestrutura aqui, que é chamada de ilha, mas ela é instalada em um dos bordos, geralmente a boreste, e esse convés ele é livre dessa maneira justamente para permitir o pouso e a decolagem das aeronaves. Então, um grande exemplo de onde podemos encontrar o convés corrido é no porta-aviões. Convés resistente, convés da borda livre e convés da compartimentagem. Esses três convés ali, basicamente, na verdade, são outros nomes para o nosso convés principal. Segundo pontos de vista diferentes, pontos de referência diferentes. Vocês vão entender. Convés resistente é o convés principal ou outro convés que, por ser suficientemente afastado do eixo neutro do navio, é considerado parte integrante da estrutura resistente do casco, no sentido longitudinal, tendo por isso as dimensões de suas peças aumentadas. É usualmente o convés principal. Por que o convés principal também é chamado de convés resistente? Temos aqui o nosso desenhozinho aqui, ó, do nosso navio. Sem convés, esse navio, ele sofre, navegando, ele vai sofrer aqui a influência e a força do impacto das ondas lateralmente. É óbvio que a água aqui irá forçar o navio a se fechar, a quebrar. Nessa situação, ele quebraria nesse ponto aqui. Se eu colocar o primeiro convés aqui, ó, colocar um convés aqui, já aumentei essa resistência. Se agora esse navio se fechar, se quebrar, ele iria se quebrar nesse ponto ou nesse ponto. Coloquei novamente, colocando novamente mais um convés. Aumentei a resistência agora. Se esse navio se quebrar, ele passa a quebrar nesses dois pontos. Agora, quando eu coloco esse convés aqui em cima,
O navio agora não tem mais como se quebrar. O mar pode fazer força, mas esse último convés aqui, colocado no topo da caverna, ligando o topo das cavernas, esse convés confere a maior resistência possível ao casco. E esse convés, quem é? O nosso convés principal. Então, do ponto de vista da resistência do navio, como ele é o convés que confere a maior resistência do navio à pressão da água, ele também é chamado de convés resistente. Convés da borda livre é o convés completamente chapeado, cujas aberturas possuem dispositivos de fechamento permanente estanque, a partir do qual se mede a borda livre. Pode ser o convés principal ou o segundo convés, dependendo do tipo do navio, mas normalmente é o convés principal. E o que é a borda livre? Nós vamos conceituá-la mais à frente, mas borda livre é a distância entre a superfície da água e o convés principal, ou o segundo convés, dependendo do tipo do navio, mas normalmente o convés principal. Se o convés principal serve de referência para a medição da borda livre, do ponto de vista da borda livre, o convés principal também é chamado de convés da borda livre. Convés da compartimentagem é o convés mais alto e contínuo até onde vão as anteparas estruturais do navio. Geralmente é denominado como convés principal. As anteparas que compartimentam o navio vão subindo e elas acabam ali no convés principal. Se o convés principal é o ponto que limita as anteparas da compartimentagem do navio, do ponto de vista da compartimentagem, o convés principal também é chamado convés da compartimentagem. Convés estanque é o convés construído de modo a ser perfeitamente estanque à água, tanto de cima para baixo como de baixo para cima. É o caso do convés principal de um navio de guerra, que possui escotilhas de fechamento estanque. Lembre que quando a gente falar estanque, estamos falando de estanque à água apenas. Os navios de guerra possuem escotilhas, portas de fechamento entre o convés e o outro, estanques à água. Então, o convés, que construído de modo a ser perfeitamente estanque à água, tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima, uma vez que a porta fechada ela não permite que a água invada o navio nem de baixo para cima, como também não permite que ela alague o navio de cima para baixo. Nesse caso, ele também é chamado de convés estanque. Convés estanque ao tempo é o convés construído de modo a ser perfeitamente estanque à água, de cima para baixo, nas condições normais de tempo e mar. O convés principal de um navio mercante, que possui inúmeros ventiladores abertos e tem as escotilhas de carga fechadas por tábuas e lona, é um convés estanque ao tempo somente, pois não pode ser considerado estanque a água que invadir o casco de baixo para cima. Onde a gente tem muito convés estanque ao tempo? Nos navios mercantes. As portas de acesso aos porões, elas não são estanques. Normalmente essas portas de acesso são fechadas com tábuas ou lonas. Elas impedem que a água invada de cima para baixo. Se chover muito ou se embarcar uma pequena quantidade de água, essa lona e essa tábua na boca do porão vai conferir a esse porão uma estanqueidade, mas estanque apenas ao tempo. Essa água da chuva, essa água do mar que vai embarcar no navio durante a navegação, ela não impede que a água que invada o navio por baixo suba para outros convés. Nesse caso é um convés estanque ao tempo e não um convés estanque à água. Convés de voo é o convés principal dos porta-aviões, onde pousam e decolam os aviões. Não tem muito o que explicar. Convés de voo é o convés dos porta-aviões. Compartimentos estanques. Compartimentos limitados por um chapeamento impermeável. Um chapeamento ligado por rebite pode ser estanque à água e não ser ao gás ou ao óleo, porque estes penetram mais facilmente através das costuras. Nesta apostila, a palavra estanque, sem outra referência, indica impermeabilidade à água somente. Nós podemos fixar uma antepara, como vemos aqui nessa figura, de duas formas. Podemos fixá-la com solda, soldando, ou fixá-la por rebite.
Rebites são peças que se assemelham muito a parafusos, porém a cabeça dela não é nem sextavada, nem possui uma fenda. São pinos, basicamente, que atravessam a antepara em dois orifícios, prendendo uma a outra ali na base, e depois ele é encontrado e rebatido pelo outro lado, amassando e fixando essa antepara. Esse tipo de fixação é estanque à água. Porém, o óleo e o gás possuem um poder de penetração muito grande. E a antepara presa por rebite, o óleo e o gás vão conseguir ultrapassar essa barreira. Então, uma antepara presa por rebite, ela é estanque à água. Porém, pode não ser estanque ao óleo e ao gás. Duplo fundo, estrutura do fundo de alguns navios de aço, constituída pelo forro exterior do fundo e por um segundo forro interior do fundo, colocado sobre a parte interna das cavernas. O duplo fundo é subdividido em compartimentos estanques que podem ser utilizados para tanque de lastro, de água potável, de água de alimentação de reserva, das caldeiras ou de óleo. Um duplo fundo que não ocupa todo o comprimento do fundo da carena chama-se duplo fundo parcial. Nós já vimos o duplo fundo ali em alguns slides atrás, já o conceituamos. Novamente aqui a figura do duplo fundo. Notem que aqui nós temos o primeiro chapeamento do fundo e aqui nós temos o segundo chapeamento do fundo. E esse espaço não tem a mesma altura dos convés, esse espaço normalmente é utilizado para paiol ou para tanques de óleo, de água ou tanques de lastro. Tanque, compartimento estanque reservado para água ou qualquer outro líquido ou para um gás. Pode ser constituído por uma subdivisão da estrutura do casco, como os tanques do duplo fundo, tanques de lastro e etc. Ou ser independente da estrutura e instalado em suportes especiais. A parte superior dos tanques principais de um navio-tanque não se estende de um bordo a outro, constituindo um túnel de expansão. Essa estrutura aqui. Isto é um prolongamento do tanque, no qual o líquido pode se expandir a aumentar a temperatura. Aí cabe uma explicação. Todo e qualquer material, quando submetido a um aumento de temperatura, ele dilata de três formas: linear, volumetricamente e superficialmente. Então, se eu tenho aqui um tanque cheio de um determinado combustível, e se ele estiver até a boca cheio, vamos desenhar aqui o tanque, vamos desenhar aqui, temos um tanque, e aí eu estou com ele cheio aqui até a boca. A temperatura da água do mar aumenta, o navio fica exposto a um sol muito forte, e aí esse aumento de temperatura vai fazer o líquido que está reservado dentro desse tanque dilatar volumetricamente, ele vai aumentar de volume. Se a boca do tanque for se estender de um bordo a outro, esse líquido certamente irá derramar desse tanque. Então o topo dos tanques, desses navios tanques, ele acaba dessa maneira aqui. Ele tem como se fosse um pescoço chamado de túnel de expansão. Isso permite que esse combustível, ao dilatar volumetricamente, ele aumenta de volume, mas ele ainda continua dentro do tanque. Quando resfriar, quando a temperatura baixar, ele volta ao volume inicial dele, ao volume normal, e aí não há o derramamento desse líquido para fora dos tanques. Desse modo, também evita-se o movimento de uma grande superfície livre na parte superior do tanque, o que ocasionaria esforço demasiado nas anteparas e no convés e a perda da estabilidade do navio. Esse túnel de expansão evita também um efeito que nós chamamos de superfície livre. É um efeito de vital importância, quando vocês estudarem CBINC, um efeito de vital importância e cuidado quando dá faina de combate a incêndio. Essa superfície livre vagando, eu não sei, vocês já devem ter reparado um caminhão-tanque, trazendo para o nosso dia a dia novamente. Eu gosto muito de fazer uma comparação com o nosso dia a dia, uma vez que nós entendemos que a matéria arte naval, para alguns, é uma coisa muito nova, né? Comparando, a arte naval ela é de Vênus e vocês de Marte. Então eu gosto muito de trazer para o nosso dia a dia, que é uma realidade mais palpável, em que vocês podem fazer essa comparação. Um navio-tanque, vocês já viram? Transporta combustível na rua, mas vocês talvez não tenham reparado que ele é um tanque, está aqui a rodinha, tal, o navio, tá,
o caminhão tanque aqui está transportando o combustível. Mas aqui na parte de cima dele, possuem diversas escotilhas de acesso a esse tanque. Ora, se ele fosse um tanque inteiriço, precisaria apenas de uma escotilha para acesso. Por que existem várias escotilhas? Porque, na verdade, por dentro, ele é todo subdividido. Isso para evitar o efeito de superfície livre. Aqui tem um furo permitindo a passagem de um para outro compartimento. Por que ele é dessa maneira? Se não houvesse essa subdivisão, quando o motorista freasse o caminhão, todo o líquido dentro do tanque viria para a parte de diante. Não haveria freio que segurasse esse caminhão. Da mesma forma, quando ele acelerasse, todo o líquido correria para a parte de trás. Aí não haveria motor que conseguisse puxar esse caminhão. Então, esse efeito do líquido viajando de um lado para o outro afeta a estabilidade do navio. Já esse tanque, com essa forma, possuindo o túnel de expansão, ele evita que a água, o material, o líquido que exista dentro do tanque, com o jogo do navio, ele se desloque todo para uma determinada área, prejudicando a estabilidade do navio e forçando também a resistência das anteparas. Compartimentos ou tanques de colisão. Já falamos da antepara de colisão na aula passada. O compartimento ou tanque de colisão é o compartimento externo, avante e arré, limitado pelas anteparas de colisão, avante e arré, respectivamente. Estes compartimentos são estanques e devem ser conservados vazios. Na marinha mercante, são chamados pique-tanque de vante e pique-tanque de ré, do inglês pique-tanque. São esses compartimentos que estão situados avante. Aqui você vê ele limitado por essa antepara. Essa antepara aqui, que eu estou marcando aqui, é a nossa antepara de colisão avante. E esses compartimentos são compartimentos para, em caso de avaria na proa, que é a avaria mais provável, ele vai alagar. Porém, a antepara de colisão vai impedir que essa água invada o resto do navio. Túnel do eixo, conduto de chapa de dimensões suficientes para a passagem de um homem, no interior do qual ficam alojadas as seções do eixo propulsor, desde a praça de máquinas até a bucha do eixo. O túnel do eixo deve ser estanque. O que é o túnel do eixo? Aqui está aquele desenho, uma figura muito melhor do que aquele desenho que eu fiz para vocês ainda há pouco. Então eu tenho o eixo do navio dentro da praça de máquina girando absurdamente rápido. Ora, é um convite ao acidente. Se um militar passar ali despercebido, militar distraído, e o eixo girando e uma parte da roupa dele for pega por esse giro do eixo, vai acontecer um acidente muito grave. Então nós precisamos isolar esse eixo em funcionamento do pessoal trabalhando dentro da praça de máquinas. Nós vamos ter dentro da praça de máquinas o piso e nós vamos ter o eixo aqui acima do piso girando. Eu preciso proteger esse eixo do contato com a tripulação para evitar o acidente. Então eu construo aqui chapas de um lado, chapa por cima e chapa do outro lado. Assim, os militares que estiverem trabalhando aqui dentro da praça de máquinas não tem como entrar em contato com o eixo. É óbvio que, de vez em quando, precisamos fazer a manutenção do eixo. Então, essa proteção ela é alta, de modo que propicie que um homem consiga entrar para poder fazer a manutenção desse eixo, né? E, durante o funcionamento, essa proteção fica fechada para que ninguém entre. Como essa proteção aqui não se assemelha a um túnel, eu não preciso proteger embaixo, porque embaixo já é o piso. Protegendo lateralmente em cima, a proteção ficou parecida aqui com um túnel. Então a proteção dentro do navio, já na parte interna, onde eu tenho o piso, é chamado de túnel do eixo. Aqui é um exemplo de como esse giro do eixo é perigoso. Em Manaus, nós tínhamos muito aí acidente com a população ribeirinha, as mulheres especialmente, normalmente as mulheres daquela região, nascidas naquela região, possuem cabelos muito longos, e aí fazendo viagem naqueles barquinhos a motor, viagens são longas pelo rio, monótonas, e aí o barquinho fazendo aquele barulhinho, tuc, 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 tuc,
chegava um momento que elas acabavam adormecendo, ou se distraíam, e o cabelo era sugado por esses eixos girando, ocasionando o escalpelamento, a arrancar o cabelo junto com o couro cabeludo. Isso é um trauma para as mulheres, é óbvio. Então a Marinha tem esse programa aqui, distribui os túneis de eixo. É claro que aqui é um túnel de eixo bem pequenininho, é óbvio que é um eixo de uma embarcação ribeirinha. Num navio essa proteção, obviamente, ela é muito maior. Mas são essas capas aqui que são instaladas no eixo para evitar esse tipo de acidente. Paiol da amarra, compartimento na proa, por ante-arré da antepara de colisão, para a colocação por gravidade das amarras das âncoras. O paiol da amarra pode ser subdividido em paiol de boreste e paiol de bomborda, por uma antepara de madeira ou de ferro. Colocação por gravidade, o que isso significa? Quando estamos içando o ferro de um navio, ou a âncora de um navio, quando estamos içando a âncora, a amarra vai entrando no navio. Ela desce ao paiol por um tubo que conduz ela até o paiol, chamado de gateira. Nós teremos um capítulo todo dedicado ao aparelho de fundear e suspender. Volto a lembrar, nesse capítulo nós estamos apenas nomeando cada parte em que nós vamos detalhar mais avante. E essa amarra, ao cair, ela literalmente cai dentro do paiol. Por isso, colocação por gravidade. Ela vai desabando, ela vai caindo lá dentro do paiol e ela vai se auto-arrumando dentro do paiol. Normalmente, o navio possui duas âncoras, uma âncora a boreste e uma âncora a bomborda. Sendo dessa forma, ele precisa também de um paiol da amarra a boreste e de um paiol da amarra a bomborda. Temos aqui a imagem da nosso valoroso 1,27 e a amarra aqui, saindo de dentro do escovém, somente para exemplificar de onde ela sai. Amarra no fundo do oceano. E paióis, compartimentos situados geralmente nos porões, onde são guardados mantimentos, munição, armamentos, sobressalentes ou material de consumo. O paiol, onde são guardados o poleame e o maçame do navio, toma o nome de paiol do mestre. Novamente aquele finalzinho, aquele sufixo ame. Poleame é o conjunto de todas as peças dos aparelhos de laborar, os aparelhos de força do navio. Teremos também um capítulo dedicado a esse assunto. Maçame é o conjunto de todos os cabos do navio. São as cordas no meio civil. No meio militar chamamos de cabos. Mas aí por que não cabame? Alguém pode pensar, não é? Cabos, conjunto de cabos, cabame. É porque os cabos são chamados de cabos de massa. E aí o nome maçame do navio. O paiol, onde são guardados o poleame e o maçame do navio, toma o nome de paiol do mestre. Em um navio de guerra, o paiol destinado ao armamento portátil denomina-se escoteria. Modernamente, os paióis destinados aos equipamentos do sistema de arma do navio são designados pelo nome do armamento correspondente. O paiol, onde é guardado os mísseis Icara, paiol do míssil Icara, paiol do Icara. O paiol, onde são guardadas a munição do canhão de 40 mm, paiol do canhão de 40 mm. Toma o nome do que é guardado nele. Bom, senhores, na próxima aula daremos continuidade a nomenclaturas dos navios.